O flash das câmaras explodiu quando o meu carro capotou na A1 e os socorristas nos tiraram dos destroços, revelando o abraço íntimo entre mim e a Sofia. Nunca imaginei que aquele momento, transmitido ao vivo pelas câmaras de segurança dos bombeiros, faria minha mãe cair desmaiada na sala de casa, desencadeando o maior escândalo da nossa família em toda Lisboa. O impacto foi tão violento que o metal rangeu como um grito. Eu estava ao volante, Sofia no banco do passageiro, a caminho do estaleiro da empresa onde eu era diretora de projetos. Uma tempestade súbita, uma curva mal calculada e o mundo virou de cabeça para baixo. Quando os paramédicos abriram a porta, o meu corpo cobriu dela num gesto instintivo de proteção, os nossos lábios ainda colados do beijo que tínhamos trocado segundos antes do acidente. Alguém gravou tudo. Em menos de uma hora, o vídeo estava em todos os canais. A conferência de imprensa foi marcada para o dia seguinte no auditório da sede da construtora lusitana, em Belém. Eu tinha de falar. A empresa estava sob investigação por falhas de segurança num outro estaleiro e o acidente servia de pretexto perfeito para me crucificar. O meu telemóvel não parava de vibrar. Mensagens da mãe: Ana, o que é isto? Vem para casa agora. Eu ignorei. Tinha de proteger o meu cargo, o meu futuro e, sobretudo, a Sofia, que estava no hospital com uma costela partida. Quando entrei no auditório, as luzes eram tão fortes que doíam nos olhos. Cerca de 50 jornalistas, câmaras por todo o lado. O diretor executivo, o Dr. Almeida, estava ao meu lado com o rosto tenso. Seja breve, Ana. Negue tudo que não seja estritamente profissional. Eu acenei, mas o coração batia descontrolado. A primeira pergunta veio como um tiro. Doutora Ana Silva, o vídeo mostra-a a beijar outra mulher. Isso é a sua namorada? Está a usar o acidente para esconder uma relação que pode comprometer a imagem da empresa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para a plateia e vi, na primeira fila, a minha mãe. Ela tinha vindo de Setúbal de madrugada só para me apoiar. O rosto dela estava pálido, as mãos apertadas no colo. Eu respirei fundo. Sim. Sofia Mendes é a minha companheira há 3 anos. E não vou esconder isso. Foi nesse instante que a minha mãe se levantou, levou a mão ao peito e caiu para a frente como uma boneca partida. Os gritos encheram a sala. Alguém gritou: chamem uma ambulância. As câmaras viraram-se todas para ela. Eu corri, mas já era tarde. O vídeo do desmaio da minha mãe, transmitido em direto pela RTP, tornou-se viral em minutos. Em menos de 2 horas, a hashtag Ana-Sofia estava no topo das tendências em Portugal. No hospital, enquanto esperava notícias da mãe, o meu telefone tocou. Era o advogado da empresa. Ana, o Conselho de Administração reuniu-se em emergência. Querem a sua demissão imediata. Dizem que a sua escolha pessoal prejudica contratos milionários com clientes conservadores. Eu fechei os olhos. A Sofia, ainda de cama, apertou a minha mão. Não cedas. Nós vamos lutar. Mas eu sabia que a luta acabara de começar. A pressão estava apenas a aquecer. A mãe acordou na UCI com tubos por todo lado. O médico disse que tinha sido um ataque de pânico agravado por hipertensão. Quando entrei no quarto, ela virou o rosto para o lado, como se não suportasse olhar para mim. Como pudeste fazer isto, Ana? Na frente de toda a gente? A voz dela tremia. Eu sentei-me na beira da cama. Mãe, eu não planeei. O acidente aconteceu. O beijo foi real. Eu não vou mentir. Ela respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Tu não sabes o que é viver uma vida inteira a esconder. 40 anos, Ana. 40 anos. Eu não entendi. Pensei que era só choque. Mas naquela noite, enquanto a Sofia dormia no quarto ao lado, a mãe começou a falar. Baixinho, como se as paredes do hospital pudessem ouvir. Contou-me que em 1984, durante o pós-revolução, tinha tido um amor com a Maria, uma colega de faculdade em Coimbra. Viviam juntas numa casa pequena no bairro Alto.
Todos pensavam que éramos apenas amigas. O teu pai apareceu depois, eu casei, tive-vos a vocês. A Maria morreu num acidente de viação em 1992. Eu nunca disse nada a ninguém. O segredo dela, guardado durante 4 décadas, explodiu quando um jornalista do Correio da Manhã descobriu uma carta antiga guardada na cave da nossa casa em Setúbal. Alguém tinha fotografado a carta e publicado. De repente, a minha mãe, a Dona Isabel Silva, conhecida professora reformada, era mãe lésbica que escondeu o amor da vida. Os mesmos canais que me atacavam agora atacavam-na. Em casa, o meu pai andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. A empresa já me ligou. Querem que eu convença a Ana a desmentir tudo. Dizem que se ela não assinar uma declaração dizendo que foi um mal-entendido, vão processar-nos por danos à imagem. Eu olhei para ele. Pai, eu não vou desmentir a Sofia. Ela está comigo. Ele parou. Então vais perder tudo. O teu emprego, a casa, o respeito. E a tua mãe? Ela está a ser arrastada para o lamaçal por tua causa. A Sofia, ainda com dores, recebeu uma carta da empresa, suspensão imediata sem salário. Eles dizem que eu sou a causa da distração que provocou o acidente. Ela chorou no meu ombro. Ana, talvez seja melhor eu desaparecer. Tu tens a carreira. Eu segurei o rosto dela. Não. Nós vamos enfrentar isto juntas. Mas dentro de mim, o medo crescia. O processo judicial da empresa contra mim por violação de cláusula de conduta moral já estava em curso. O valor pedido, 2 milhões de euros. A pressão dos média era constante. Repórteres acampados à porta de casa. A minha irmã mais nova, a Carla, ligou de Londres. Irmã, a tua vida está destruída. Pensa na mãe. Ela quase morreu por tua causa. Eu desliguei. Naquela noite, sozinha na varanda, olhei para o Tejo e perguntei-me pela primeira vez: valia a pena perder tudo para ser verdadeira? O Tribunal de Lisboa marcou a primeira audiência para dentro de 15 dias. O advogado que contratei, o Dr. Mendes, avisou-me: Ana, eles têm gravações internas da empresa onde a Sofia aparece nos teus relatórios como colaboradora especial. Vão usar isso para dizer que favoreceste a tua namorada em detrimento da segurança. Eu assenti. Sabia que o risco era real. A Sofia tinha sido promovida por mérito, mas agora tudo parecia suspeito. Em casa da mãe, em Setúbal, a atmosfera era pesada. Ela passava os dias a ler os jornais, recortando artigos sobre nós. Sabes, Ana, eu invejo-te. Tu tiveste coragem aos 28 anos. Eu esperei até aos 60 para ver o meu segredo exposto. Ela mostrou-me uma fotografia antiga, ela e a Maria, sorridentes, na praia de Figueira da Foz. Se eu tivesse falado na altura, talvez a Maria não tivesse morrido sozinha. Talvez eu tivesse sido feliz. As palavras dela pesavam como chumbo. O escândalo ganhou dimensões nacionais. Um deputado do CDS-PP pediu debate parlamentar sobre valores familiares na empresa privada. Nas redes sociais, metade do país defendia-nos, a outra metade chamava-nos de ameaça moral. A minha conta bancária começou a esvaziar-se com as custas judiciais. A Sofia perdeu o apartamento, veio viver comigo. À noite, abraçadas, sussurrávamos planos de futuro que pareciam cada vez mais distantes. Então veio o golpe mais duro. O diretor Almeida enviou-me um e-mail. Ana, se assinares uma declaração pública dizendo que o beijo foi um momento de stress pós-acidente e que a tua relação com a Sofia Mendes terminou, a empresa retira a queixa e mantém o teu cargo. Eu li o e-mail 3 vezes. A Sofia estava ao meu lado. É a tua decisão, amor. Eu apoio-te. Eu fechei o computador. Não vou assinar. Prefiro perder o emprego a perder a dignidade. Naquela mesma noite, a mãe ligou. Filha, o teu pai teve um ataque cardíaco ligeiro. Os médicos dizem que o stress dos jornais foi o gatilho. Ele está a pedir para falares com ele.
Eu fui ao hospital. O pai, pálido na cama, segurou a minha mão. Ana, eu não entendo teu mundo. Mas não quero perder a minha filha. Se isso significa aceitar a Sofia, eu aceito. Mas, por favor, protege a tua mãe. Ela não aguenta mais. Eu saí dali com a cabeça a rodar. De um lado, o emprego, a estabilidade, o nome limpo. Do outro, a mulher que eu amava e a verdade que a minha mãe nunca pôde viver. A escolha parecia impossível. A audiência no tribunal foi transmitida ao vivo pela SIC Notícias. Eu entrei de mão dada com a Sofia. Os flashes dispararam como metralhadoras. O juiz, um homem de cerca de 50 anos, olhou para nós com curiosidade. O advogado da empresa apresentou as provas, e-mails, relatórios, o vídeo do acidente. A doutora Silva colocou em risco a segurança de centenas de trabalhadores ao favorecer a sua companheira. Eu testemunhei durante 2 horas. Contei tudo, como nos apaixonámos em silêncio durante 2 anos de trabalho conjunto, como o beijo no carro foi apenas um momento de alívio antes da curva fatal. Não foi distração. Foi amor. A sala ficou em silêncio. Depois veio a vez da mãe. Ela pediu para depor como testemunha de defesa. Subiu ao estrado devagar, com a voz firme pela primeira vez em semanas. Eu escondi o meu amor durante 40 anos. Vi a minha companheira morrer sem que ninguém soubesse. Não vou deixar que a minha filha faça o mesmo. O amor não é crime. O juiz suspendeu a sessão para almoço. Lá fora, os jornalistas cercaram-nos. Uma repórter perguntou: Dona Isabel, arrepende-se de ter ficado em silêncio toda a vida? A mãe olhou diretamente para a câmara. Arrependo-me todos os dias. Mas hoje estou orgulhosa da minha filha. À tarde, o advogado da empresa propôs um acordo: retirar a queixa se eu aceitasse uma indemnização simbólica e me afastasse do cargo por 6 meses. Eu recusei. Quero absolvição total. O juiz marcou nova data. Nessa noite, em casa, a Sofia e eu discutimos pela primeira vez. Ana, tu estás a destruir a tua carreira por mim. Eu não aguento ver-te sofrer. Eu segurei as mãos dela. Se eu ceder agora, perco-me a mim mesma. E perco-te também. Ela chorou. Então lutamos até ao fim. A pressão familiar aumentou. A minha irmã Carla veio de Londres para salvar a família. Sentou-se conosco à mesa. Vocês duas são egoístas. A mãe quase morreu, o pai teve enfarte. Pensem neles. A Sofia levantou-se. Eu saio de casa amanhã se for preciso. Eu segurei-a, ninguém sai. No dia seguinte, um jornal publicou uma entrevista anónima de um ex-colega. A Ana favoreceu a Sofia em todos os projetos. O acidente foi consequência. Mentira. Mas a opinião pública virou contra nós novamente. As ameaças online começaram. Lésbicas destruindo empresas portuguesas. Eu desliguei o telemóvel. Precisava de respirar. A segunda audiência foi decisiva. O juiz ouviu a perita de segurança da empresa. Ela confirmou que o acidente não nada tinha a ver com o meu relacionamento, foi uma falha mecânica do veículo da empresa. A doutora Silva não cometeu qualquer negligência. O advogado da empresa empalideceu. Eu sorri pela primeira vez em semanas. Mas o golpe veio de outro lado. Um jornalista descobriu que a Maria, o antigo amor da mãe, tinha deixado uma carta de despedida onde mencionava o nome da mãe. A carta foi lida em tribunal. A mãe chorou em silêncio. Eu nunca soube que ela me amava tanto. O juiz, visivelmente emocionado, declarou: este processo não é sobre segurança. É sobre preconceito. A sentença saiu 3 dias depois, absolvição total. A empresa foi condenada a pagar uma indemnização por despedimento ilícito. A sala aplaudiu. Lá fora, dezenas de pessoas com bandeiras arco-íris esperavam-nos.
A mãe abraçou-me pela primeira vez desde o desmaio. Filha, obrigada por ter sido mais corajosa do que eu. Mas a vitória tinha preço. A empresa recorreu. O meu nome continuava manchado em alguns círculos. A Sofia recebeu uma proposta de emprego noutra construtora, mas com cláusula de não relacionamento interno. Ela recusou. Eu quero construir nosso futuro juntas, não separadas. Em casa, o pai começou a aceitar a Sofia aos poucos. Levou-a a ver um jogo do Benfica. Se a Ana te ama, eu aprendo a amar-te também. A mãe, por sua vez, decidiu falar publicamente pela primeira vez. Deu uma entrevista ao Expresso: o meu silêncio custou-me 40 anos de felicidade. Não deixem o vosso amor ser silenciado. Nós duas fomos para a praia de Cascais passar um fim de semana. Só nós. Sem telemóveis. O mar estava calmo. A Sofia perguntou: e agora? O que vamos fazer? Eu respondi: vamos viver. Sem medo. Mas dentro de mim sabia que a luta não tinha acabado. O recurso da empresa ainda pendia. A opinião pública ainda estava dividida. 6 meses depois, o Supremo Tribunal confirmou a absolvição. A construtora lusitana pagou-me uma indemnização recorde e ofereceu-me o cargo de volta. Eu recusei. Vou abrir o meu próprio estúdio de arquitetura com a Sofia. A notícia saiu nos jornais como o triunfo do amor contra o sistema. A mãe, agora com 68 anos, começou a frequentar um grupo de apoio para mulheres mais velhas que esconderam a sua orientação. Finalmente sinto-me livre. O pai, mais calmo, aceitou-nos completamente. Vocês duas são a família que eu tenho. Nós compramos uma casa pequena em Almada, com vista para Rio. À noite, sentadas no terraço, a Sofia encosta a cabeça no meu ombro. Valeu a pena? Eu respondo sempre a mesma coisa, cada segundo. Mas a vida não é conto de fadas. Ainda recebemos mensagens de ódio. Ainda há contratos que perdemos por causa da imagem. A minha irmã Carla demorou mais tempo a aceitar, mas agora visita-nos. O preço foi alto: saúde da mãe, stress do pai, carreira interrompida. No entanto, quando vejo a Sofia a rir ao sol, sei que não trocaria nada. O amor que eu assumi à força de um acidente salvou não só a mim, mas também a história da minha mãe. É verdade que o silêncio protege mais do que a coragem?